Bom dia, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor João Vitor. E aqui, mais uma vez, estou aqui com vocês para fazer essa aula EAD, só que agora falando sobre um outro assunto, que é o tratamento térmico, né? Então, o tema aí é a transformação do aço, certo? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de tratamento térmico, né? Eu gosto sempre de contar uma história, né? Porque é o seguinte, o tratamento térmico ele é muito antigo, né? Ele se confunde praticamente com a história da humanidade, com a história dos metais, do descobrimento dos metais, principalmente, né? Então, o que acontece? Conforme o homem percebeu que ele estava evoluindo, né? Ele descobriu os metais, ele queria o seguinte, ele queria produzir peças, né? Objetos, ferramentas, armas, que fossem resistentes, né? Para quê? Para atender a demanda do dia a dia dele. Então ele precisava cortar um pedaço de carne, ele precisava fazer um meio de transporte melhor para ele. E ele começou a usar o metal, né? Em especial o aço, o bronze, o cobre, enfim, como forma de fabricação dessas peças, certo? Bom, em especial eu gosto de contar uma história relacionada à guerra, né? Então, havia um soldado, né, que pegou lá a sua espada, o seu escudo, né, o ferreiro lá que antigamente fazia as espadas, as armas, fez uma espada para esse cara e esse cara foi para a guerra, né? E chegou na guerra lá, né, espada bonita, tudo mais, tal, feita de aço, né? Quando esse cara foi dar a primeira espadada, né, o primeiro golpe de espada, a espada entortou, pessoal, né? Ela fez um dente lá, amassou tudo e veio lá o concorrente dele, veio lá o adversário dele lá e, enfim, né? Acabou com o cara. Bom, ele morreu, voltou para casa e foi falar com o ferreiro. Falou assim, ó, poxa, eu estava lá no meio da guerra, a primeira espadada que eu fui dar, a espada entortou, né? Falou, poxa, isso é, né, sacanagem, né? Então, o ferreiro falou, não, deixa aqui comigo que eu vou tentar achar uma solução. Pensou, falou o seguinte, essa espada aqui não serve, eu vou jogar ela no fogo, vou derreter ela, vou fazer uma nova espada. Quando ele estava aquecendo, que a espada já estava bem incandescente, né, ele se arrependeu e falou, não, essa espada aqui eu não posso, porque essa espada tá... Ele tirou a espada de dentro do fogo e colocou na água, pessoal. Né? Então ele colocou na água lá, fez aquele barulhinho característico do tsh, certo? E ele percebeu que quando ele fez isso, a espada ficou diferente, ela ficou mais rígida, ela ficou mais resistente. E aí ele foi fazer uns testes, falou, de repente, né, quem sabe aconteceu alguma coisa aqui. Ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas ele sabia que alguma coisa tinha mudado. E ele fez alguns cortes com a espada lá e falou, nossa, a espada ficou muito boa, agora já não entorta mais e tudo mais. Chamou o cara e falou, ó, agora eu tenho uma espada top, pode levar que essa daqui vai dar conta do recado. O cara voltou para a guerra, chegou lá, a hora que ele foi dar a primeira espadada lá, o cara colocou o escudo na frente, a espada quebrou no meio. Mais uma vez vem lá o adversário do cara e, né, acaba com ele. Bom, morre, volta para casa, bravo com o ferreiro, falou, meu, tá de brincadeira comigo. Primeiro a espada entortou, agora a espada quebrou, né? Então, tá de brincadeira, eu tô passando vergonha lá, morrendo direto, né? Então o ferreiro falou, não, peraí, deixa mais uns dias aqui que eu vou pensar. E ele falou o seguinte, ele falou, bom, quando a espada não foi aquecida, ela ficou muito macia. Quando eu aqueci demais, ela ficou muito dura. Ele falou assim, bom, e se eu fizesse um processo onde eu pudesse aquecer menos? Bom, surgia aí então, pessoal, o processo de tratamento térmico, né? Então, o que ele começou a fazer? Ele aquecia a espada bastante, dava o choque térmico na espada, porém, depois que a espada estava pronta, ele aquecia ela suavemente, bem menos, uma temperatura bem menor, não deixava ela ficar tão vermelha, e deixava ela esfriar devagar. Isso fazia com que a espada ficasse dura, resistente ao corte, né? Porém não quebrasse. E chamou o cara, deu a espada para o cara, falou, ó, pode ir lá agora, que agora é sucesso.
O cara voltou para a guerra, chegou lá, top de linha, ganhou de todo mundo, né? Voltou feliz para casa e falou, ó, tá aprovado. Bom, é claro que isso é só uma história, mas explica bem o comportamento do aço depois que você passa ele por um processo de tratamento térmico. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha história. Legal? Bom, e aí vem a primeira pergunta da NASA. Mas o que é o tratamento térmico? Então, o tratamento térmico, na verdade, como o nome diz, térmico, ele é um processo onde você vai aquecer o metal, né, ou aquecer o material, enfim. A gente usa muito o tratamento térmico para aço, né, então a gente acaba falando mais do aço, mas eu posso aplicar o tratamento térmico para outros metais. Então a ideia é aquecer esse metal de tal maneira que sofra uma transformação na sua estrutura. Então ele não vai derreter, mas ele vai sofrer uma estrutura, e depois que essa mudança acontecer, eu controlo o resfriamento. Se eu fizer um resfriamento brusco, vai acontecer o quê? O material vai ficar mais duro. Se eu fizer um resfriamento lento, esse material fica macio. Então, até hoje, nós aplicamos isso na engenharia, né, na mecânica, que é o quê? Quero um material macio? Eu aqueço ele, transformo a estrutura e resfrio devagar. Se eu fizer o contrário, aquecer e resfriar rápido, esse material vai endurecer, né? Lembrando, pessoal, que dureza na metalurgia é considerado como a resistência à penetração de um outro material. Ou seja, um material duro é aquele material que suporta bem o esforço de outro, né? Então, se você pegar lá, por exemplo, um aço temperado, vai ser difícil de você marcar ele, de você danificar ele. Até por quê? Porque ele está mais resistente mecanicamente. Porém, a dureza, né, está relacionada à fragilidade, ou seja, quanto mais duro o material fica, mais quebradiço é a história da espada, né? Então, mais quebradiço ele vai ficar. É a história do vidro, por exemplo. Eu tenho um material extremamente duro, porém, se você bater nele, dependendo da forma como você bate nele, ele vai quebrar, tá bom? Tem N exemplos aí, tá? O aço não é diferente. Você pode ter um aço extremamente macio, que você jamais vai conseguir quebrar ele, você pode até entortar, mas quebrar não vai. Mas você pode alterar a estrutura dele, de tal maneira que ele fique tão duro que se ele cair no chão, ele pode quebrar, tá bom? Então, respondida a primeira pergunta, vamos lá, vamos continuar. Então, a segunda pergunta da NASA: como isso é possível? Então, vamos lá. Para a gente entender isso, a gente tem que entender sobre a estrutura atômica do material, tá? Não vamos entrar muito na química aqui não, mas vamos entender um pouquinho. Todo mundo sabe que os átomos, que os metais, que os materiais são formados por átomos. Vamos imaginar que esses átomos são bolinhas, tá certo? Acontece que nos metais, esses átomos eles se juntam, né? Assim como em outros materiais, só que eles se juntam formando pequenos cubos. Imagine pequenos cubos, né? E a esses cubos nós damos o nome de célula unitária, tá certo? Bom, acontece que essas células vão grudando uma na outra, né? Esses cubos vão se somando uns aos outros e vai formando uma grande cadeia organizada que nós chamamos de estrutura cristalina, tá certo? Aqui, pessoal, só uma vírgula e uma curiosidade. Isso explica por que os metais são ótimos condutores de eletricidade e calor. O fato dos átomos estarem alinhados facilita a passagem de corrente elétrica, facilita a passagem do calor. Por isso que se você segurar numa barra que está energizada, você vai tomar choque, tá bom? É o oposto do que acontece com os materiais plásticos. Por quê? Porque o plástico não se organiza como os metais. O plástico tem uma estrutura que nós chamamos de amorfa, ou seja, uma estrutura bagunçada, tá bom? Então, fica a dica. Bom, mas voltando ao nosso foco, o fato de ele formar esses cubos, né? Então vai ter lá vários átomos dentro desse cubo. Existem duas estruturas que nos interessam nesse momento, né? Então, esse cubo pode ser chamado de CCC ou pode ser chamado de CFC. CCC significa cubo de corpo centrado. O que significa isso? Se vocês olharem na imagem à direita, vocês vão perceber que eu tenho uma bolinha em cada canto do cubo e no meio do cubo tem uma bolinha também. Ou seja, eu tenho 8 átomos mais um no meio que dá 9, certo? Bom,
olha que interessante, o aço, pessoal, ele tem esse tipo de estrutura até aproximadamente 730 graus. Né? Passou de 730 graus, essa estrutura muda. Muda para qual? Muda para CFC, que é o quê? Cúbica de face centrada. Ou seja, a estrutura muda e eu, ao invés de ter um átomo no meio, eu tenho um átomo em cada face do cubo. Ou seja, de 9 átomos, eu passo a ter 12, tá certo? E é aí que a mágica acontece, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais no próximo slide aí. Bom, então, o que acontece, pessoal? Pensa comigo assim, ó. Pensa que... Vamos voltar ao cubo aqui, né? Vamos voltar ao cubo, que acho que é mais interessante falar aqui. Vamos pensar o seguinte. Imagina o seguinte. Esse material está numa temperatura ambiente. 20 graus, 30 graus. Ele tem uma estrutura CCC. Beleza. Acontece que quando eu começo a dar calor a ele, quando eu começo a dar energia, né, a ele vai começar a esquentar. Vocês concordam? Acontece que conforme ele começa a esquentar, esses átomos começam a ganhar energia na forma de calor. E o fato deles ganharem energia faz com que eles comecem a se distanciar. Lembra da dilatação? Então, é aí que acontece. Eles começam a se distanciar, começam a ganhar energia, ficar mais espaçados, mais distantes. No caso do aço, acima de 730 graus, ele está com tanta energia que ele começa a mudar a sua estrutura para CFC. Então, observem que de 9 átomos eu passo para 12. Ou seja, vocês concordam comigo que eu ganhei espaço dentro desse mesmo cubo? O cubo dilatou, o cubo aumentou, fez com que coubesse mais átomos dentro do mesmo cubo. E aí que acontece a mágica. Então, vamos para o próximo slide. Se você analisar um aço num microscópio, ampliando aí umas 100 vezes, você vai ver uma imagem como essa da direita. Você vai ver essas regiões brancas ou claras e essas regiões mais escuras, tá certo? É isso que nós conseguimos enxergar. Bom, dentro dessas regiões tem, a gente não consegue ver, mas tem esses cubinhos aí, milhares, bilhões, sei lá, né? Muitos desses cubos aí dentro formando essas regiões, tá certo? Então, milhares desses cubinhos formam essas regiões claras e essas regiões escuras. Essas regiões claras, pessoal, é o ferro, tá certo? Que nós chamamos de ferrita. E essa região mais escura é a perlita, que é uma região que tem carbono. Olha que interessante. Nós já falamos lá em materiais que o aço é composto basicamente de ferro e de carbono. Acontece que se vocês repararem, vocês vão perceber que eu tenho regiões brancas e regiões escuras, certo? Se eu pegar uma região escura dessa, como está na imagem, e ampliar, eu tenho isso aí que a gente chama de perlita, né? E a perlita, pessoal, ela é assim, ó, toda rajadinha, né? A região branca é o ferro e a região escura é a cementita, que aí a concentração de carbono é bem alta, tá bom? Bom, mas por que você está falando de ferro, de carbono? Porque lembra lá de materiais, quando eu falei que o carbono é o que define a dureza do aço? Quanto mais carbono tiver, mais duro vai ser o aço, tá certo? Bom, acontece que até 730 graus, o aço tem essa carinha que vocês estão vendo aí, tá certo? Regiões claras, regiões escuras, tá certo? Passou dessa temperatura, ele passa por um processo de austenitização. O que é isso, pessoal? Ele começa a se transformar de CCC para CFC, ou seja, aqueles cubos começam a mudar de 9 átomos para 12 átomos. Então pensa comigo assim, eu gosto de dar o exemplo do copo de leite. Todo mundo deve ter tomado um copo de leite na vida. Bom, quando você vai fazer lá tomar um copo de leite com achocolatado, se você colocar 1, 2, talvez 3 colheres de achocolatado e misturar a uma temperatura ambiente, o que vai acontecer? Esse achocolatado vai dissolver no leite, concorda? Pensem que o leite é o ferro e, no caso, o achocolatado é o carbono. Bom, acontece que quando você terminar de misturar, você vai ter uma mistura entre, no caso, leite e achocolatado. Muito bem, acontece que se eu continuar colocando colheres de Nescau lá, ou achocolatado, né? O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai ter tanto Nescau, tanto achocolatado,
no seu leite, inevitável falar Nescau, tá, pessoal? Vamos lá. Nescau é mais fácil, né? Vamos falar Nescau. Então vai ter tanto Nescau lá no seu leite que vai começar a ficar chocolate no fundo. O Nescau vai ficar no fundo. Todo mundo já deve ter percebido isso. Então fica boa parte diluído e uma parte fica no fundo. Vocês concordam? Agora, pergunto a vocês. Vocês nunca devem ter pensado nisso, né? Mais uma pergunta da NASA. Por que se eu pegar esse leite que está com bastante Nescau lá no fundo, lá, uma camadona de Nescau no fundo, se eu pegar esse mesmo leite e colocar ele no fogo para aquecer, por que o Nescau some? Né? Ele não evaporou, ele está lá. Mas para onde ele foi? É o que eu acabei de mencionar sobre a questão da mudança. Né? Então, o que acontece? Pensa no leite, está frio, conforme você começa a aquecer, você dá calor a ele, o que vai acontecer? Os átomos vão começar a se distanciar cada vez mais, abrindo espaço. Então, antes o espaço que não tinha, passa a ter. E aí o que acontece? Que o Nescau fala, opa, oportunidade. Ele vai lá e entra na estrutura, entendeu? Por isso que o leite quente fica com o Nescau todo dissolvido lá. Tanto pode fazer na casa de vocês aí. Se você desligar o fogo e deixar o leite esfriar devagar, o que acontece? O Nescau vai começar a decantar. O que vai acontecer? Ele vai começar a sair da estrutura. Por quê? O leite vai falar, amigão, não cabe aqui dentro não, sai fora. Né? Então, o Nescau tem que sair. Gente, no aço é a mesma coisa. Quando eu tenho até 730 graus, esse carbono, tá vendo que ele está em regiões escuras, né? Ele não está diluído, ele está separado. Lembra do Nescau? Então, o que acontece? Ele está diluidinho lá, está separado, né? Não está misturado com a ferrita. Acontece que a partir de 730 graus, como ele está muito quente, ele começa a mudar a estrutura para CFC, automaticamente abre mais espaço, né? Cabe mais átomos no mesmo cubo. O que o carbono faz? Ele fala, opa, oportunidade para mim se dissolver, né? Para mim misturar com o ferro. O que ele faz? Ele entra na estrutura e começa a dissolver, começa a austenitizar, tá? O processo de austenitização. Então, austenitizar é isso, é quando eu estou diluindo o carbono no ferro, ou diluindo aí o Nescau no leite, entenderam? Tá? Agora, aí que é o segredo da coisa, pessoal. Pensa comigo assim, você está com leite quente lá a 100 graus Celsius, o Nescau está todo dissolvido. Se você esfriar devagar, o Nescau volta como estava, certo? Agora eu pergunto a vocês, se tivesse uma forma de congelar instantaneamente o leite, né? Ou seja, de 100 graus ele cairia para, 0 graus, vamos pensar em congelar o leite. Daria tempo do Nescau voltar a decantar? O que vocês acham? Não, né? O Nescau ficaria preso na estrutura, tá? É exatamente o que o ferreiro fez lá atrás. O que acontece? Nós aquecemos o aço acima de 730 graus para que o carbono possa diluir na estrutura. E depois que ele está diluído na estrutura, a gente dá um choque térmico no aço. Então, ele está sólido, né? Ele está bem incandescente, a gente coloca ele na água ou coloca ele no óleo, enfim, geralmente é água ou óleo que o pessoal utiliza. Então, o que eu faço? Aquele carbono que estava dentro da estrutura diluído, ele não consegue sair, não dá tempo dele sair. O choque térmico é tão grande que ele não sai. Pelo fato dele não sair, ele vai ficar preso lá dentro, é como se todo mundo ficasse apertado lá dentro. Todas essas bolinhas vão ficar apertado. Então, antes o que era um cubo, lembra da célula unitária? Ele deforma e vira um outro formato, um formato mais alongado. Ele fica tensionado. E esse tensionamento é o que aumenta a dureza do aço. Legal? Conseguiram entender? Então, basicamente é isso. O choque térmico trava o carbono na posição que ele está, né? E a estrutura, que antes era chamada de ferrita, não tem mais esse nome. O nome da estrutura é martensita. Eu não coloquei aqui no nosso slide, mas se vocês quiserem anotar, é bem interessante. Então, martensita é uma estrutura extremamente tensionada e dura.
Isso explica pelo fato da espada quebrar. Lembra? A espada quebrava por quê? Porque a estrutura está tão pressionada que qualquer pancada, qualquer tipo de coisa pode gerar uma trinca e uma quebra. Então, o que nós fazemos? Depois de fazer esse processo de endurecimento, né, instantâneo, a gente pega o material, aquece ele aí a uns 200, depende do que você quer, né? Mas vamos falar acima de uns 200 graus e resfria ele devagar, não dá o choque térmico de novo. Então, aquece lá, vamos falar 250 graus e deixa ele esfriar devagar. Isso vai fazer com que aquele excesso de dureza saia, né? Ele vai perder um pouco da dureza e chegar na dureza que eu quero. Pronto. Esse é o segredo do tratamento térmico básico, né? Conhecido pelas pessoas como tempera. Tá bom, pessoal? Bom, então, aqui eu tenho, no caso, um diagrama ferro-carbono que explica isso que eu acabei de falar. Então, vocês têm aqui até 730 graus, isso é aproximado, tá? Aqui o gráfico está falando 727, que é essa linha vermelha, que é a linha PK, né? É a linha divisória para todos os aços, né, pessoal? Então, inclusive para os ferros fundidos. Então, até essa temperatura, né, o aço tem uma característica. Passou dessa temperatura, eu tenho aqui, ó, tá vendo esse triângulo formado pelas linhas, pelos pontos GSP? Eu tenho aqui a austenita e ferrita. Por quê? É uma zona crítica, é uma zona de transformação. A partir do momento que eu passei desse triângulo aqui, dessa linha A3 aqui, que ele está chamando aqui, né, a linha GS, aqui a linha A3, eu tenho toda essa região chamada de zona de austenita, ou seja, está todo mundo dissolvido. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui um aço, aqui embaixo na linha, no X aqui, né, nós temos aqui o percentual de carbono e no Y nós temos aqui a temperatura. Né? Então, no próximo slide eu vou explicar com um zoom aqui, melhor para vocês como que funciona essa questão aqui comparando um tipo de aço, tá bom? Só um comentário que até 2%, como eu tinha falado para vocês, nós temos o aço. Acima de 2%, nós temos os ferros fundidos, tá? Então, vamos lá. Então, aqui no próximo e no último slide, olha que interessante isso, pessoal. Eu tenho aqui o teor de carbono, esse é um gráfico ampliado, né, pessoal? Nós estamos pegando praticamente só um pedaço dos aços aqui. Então, a gente tem na linha do X o teor de carbono, que aqui está mostrando aqui até 1,2, mas ele continua até 2%, e no caso do ferro fundido passa disso, né? Aqui eu tenho a temperatura, né? Então vamos pegar o exemplo que ele está dando aqui, ó, de um aço de 0,4% de carbono. Que aço que é esse, pessoal? Pergunta da NASA para vocês aí, pensa um pouco. Pensaram? Tá, quem respondeu aí que é um 1040 tá certo, tá? Ou 1045, né? Então, um aço com 0,4% de carbono. Então, vamos falar que ele está a 0 graus, está sólido, certo? E nós vamos começar, quer ver? Ó, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uma linha aqui, vamos lá. Então, a 0 graus. Então, comecei a subir a temperatura, tá certo? Comecei a subir a temperatura, vou indo 200, 300, 400, 500, 600... até 727 graus aqui, ó, né? Esse aço tem uma estrutura CCC, ou seja, nada mudou, certo? A partir dos 727 graus, esse aço vai entrar na zona crítica, que é a zona de austenitização, que é uma zona de transformação. O aço, gente, ele não muda da noite para o dia, né? Então, ele tem uma passagem aqui. E ele vai mudando. Então, no caso desse aço de 0,4% de carbono, quando ele chegar aqui, ó, vamos tentar pegar o ponto aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, aqui é 760, aqui é 850. Vamos falar aqui uns 800 graus, vai. Quando ele chegar aqui a uns 800 graus, deixa eu escrever aqui 800 graus. Vamos ver aqui, 800. Então, ficou pequeno, né? Vamos lá. É isso mesmo. Caixa de texto. Então, quando ele chegar aqui a 800 graus, o
que vai acontecer? Ele vai estar praticamente todo transformado, ou já, né, todo transformado. Então, se a temperatura continuar subindo, né, se ela continuar subindo aqui, ó, né, então 800, 820, 830, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vamos pegar o exemplo aqui do 850 graus, né? Nessa temperatura, ele está completamente austenitizado, ou seja, o carbono está completamente diluído na estrutura, tá certo? Ou seja, a partir desse ponto aqui, ó, que nós estamos, se eu jogar esse aço dentro de um balde com água, né, o que vai acontecer? Eu vou dar um choque térmico nele. Esse choque térmico vai ser tão brusco que vai fazer com que ele caia a temperatura muito rapidamente, né, sei lá, 20 graus, aí não sei, a temperatura vai cair bruscamente e o carbono vai travar na estrutura, gerando aquela martensita lá, que é o aço endurecido, tá certo? Deu para entender, pessoal, como que funciona? Então, obviamente que a temperatura que eu tenho que aquecer depende do meu teor de carbono. Olha que interessante esse aço de 0,8. Ele não tem zona crítica. Ele chega a 730, é o único aço que tem essa característica. Chegou a 730, ele já passa direto para a zona de austenitização, tá? Então, basicamente é isso que acontece com os aços, né? Então é isso que a gente faz, a gente estuda muito esse gráfico, é interessante que vocês entendam bem esse gráfico aqui, tá certo? No caso aqui, aços acima de 0,8% de carbono já são aços com alto teor de carbono, né? Abaixo disso eu tenho os médios e os de baixo teor de carbono, tá certo? A gente vai voltar a falar sobre essa questão de teor de carbono, comportamento, quando a gente for falar dos processos de tratamento térmico. Por enquanto, pessoal, isso aqui é só conceitual, só para que vocês entendam o mecanismo por trás do processo de endurecimento do aço. Eu espero ter sido claro. Qualquer dúvida, deixe os comentários aqui mesmo no nosso canalzinho do YouTube aqui, ou aos alunos que têm o meu contato, pode me mandar pessoalmente aí pelo WhatsApp, ou enfim, pode me ligar, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou deixar um questionário para vocês, respondam a esse questionário, e que eu já vou receber automaticamente aqui o feedback de vocês, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima!